Sou Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica. Eu e a minha equipe de ensino preparamos semanalmente mensagens e reflexões de um livro da Bíblia. Se você gosta de conteúdos como este, se inscreva e compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas. Fique totalmente à vontade em seus comentários. Será um grande prazer respondermos. A comunidade e a partilha. Em Atos 2:44, vemos como os primeiros cristãos compartilhavam tudo o que tinham. Nesse tempo de individualismo, somos chamados a cultivar a generosidade e a solidariedade. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. O poder da oração. Em Atos 4:31, a oração da comunidade trouxe um renovado poder. Em tempos difíceis, orar em conjunto fortalece nossa fé e nos une. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A ação e a responsabilidade, Atos 1:8, nos lembra que somos testemunhas do Evangelho. Nossa responsabilidade é agir e compartilhar a mensagem de Cristo em nossas vidas diárias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A inclusão. O encontro de Pedro com Cornélio em Atos 10 nos ensina sobre a inclusão. É essencial acolher todos, independentemente de suas origens. E ele lhe disse: de fato, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. A perseverança na fé. Em Atos 14:22, Paulo fala sobre a necessidade de perseverar na fé diante das dificuldades. É um lembrete de que a jornada cristã pode ser desafiadora, mas a perseverança é recompensada. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo: é necessário que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. O amor ao próximo, Atos 20:35, nos lembra da importância de ajudar os outros. O amor se manifesta em ações concretas. Em tudo vos dei exemplo de que, assim trabalhando, é necessário auxiliar os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em um mundo cheio de distrações e superficialidade, priorize o aprendizado constante da palavra de Deus, a comunhão genuína com outros cristãos, a celebração da ceia do Senhor e a prática da oração. Como você pode fortalecer sua vida devocional e seus relacionamentos na igreja local? Atos 4:13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não se intimide com suas limitações ou falta de instrução. O poder transformador de Cristo em sua vida é o maior testemunho que você pode oferecer. De que maneira você pode compartilhar sua fé com ousadia, mesmo se sentir inadequado? Atos 5:29. Mas Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes dos homens. Em situações de conflito entre os valores do mundo e os princípios bíblicos, escolha sempre obedecer a Deus, mesmo que isso signifique enfrentar oposição. Em quais áreas da sua vida você precisa alinhar suas escolhas com a vontade de Deus? Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E pelo poder do Espírito Santo, crescia em número. A paz, o crescimento e o poder da igreja são resultado da busca contínua por edificação, temor a Deus e dependência do Espírito Santo. O que você pode fazer para contribuir para a edificação e o crescimento da igreja em sua comunidade? Atos 16:25.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus, e os demais presos os ouviam. De repente, houve um forte terremoto, de tal maneira que os alicerces da prisão foram abalados. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Em meio às dificuldades e provações, mantenha uma atitude de louvor e oração, confiando que Deus pode transformar situações impossíveis e libertar você e outros ao seu redor. Como você pode cultivar uma atitude de louvor e oração em tempos de crise? Atos 17:11. Estes eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Seja um estudante diligente da Bíblia, buscando compreender a verdade e discernir o que é genuíno. Quanto tempo você dedica diariamente ao estudo da Palavra de Deus? Atos 20:24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Tenha uma paixão ardente por cumprir o propósito de Deus em sua vida, priorizando o testemunho do Evangelho acima de seus próprios interesses. Qual é o seu propósito de vida à luz do Evangelho? Unidade em tempos de diversidade. Atos 2:44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Num mundo cada vez mais dividido por opiniões, culturas e interesses, a igreja primitiva nos ensina o valor da unidade e do compartilhar. Podemos praticar essa unidade hoje, ouvindo, acolhendo diferenças e ajudando quem precisa, começando dentro da nossa família, trabalho ou comunidade. Coragem para testemunhar. Atos 4:29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a coragem. Muitas vezes temos medo de expressar nossa fé ou valores, especialmente se vão contra a cultura ao nosso redor. Que possamos pedir a Deus coragem para sermos autênticos e gentis, compartilhando o amor de Jesus com palavras e atitudes, mesmo nas pequenas oportunidades do dia a dia. Generosidade em meio à escassez. Atos 4:34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Em tempos de crise econômica e desigualdade, somos desafiados a olhar para quem está ao nosso redor e praticar a generosidade, seja com recursos, tempo ou atenção. Um pequeno ato pode transformar o dia ou a vida de alguém. Resiliência nas adversidades. Atos 5:41. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Dificuldades fazem parte da vida, mas podemos escolher nossa resposta. Assim como os discípulos, podemos encontrar alegria e propósito até mesmo nos momentos difíceis, sabendo que estamos vivendo por algo maior. Sensibilidade ao Espírito Santo. Atos 13:2. Enquanto estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Num mundo barulhento, a direção de Deus pode ser ouvida na quietude e na busca intencional. Reserve momentos para silenciar, orar e ouvir. Deus ainda fala, direciona e chama pessoas para missões especiais, seja em grandes ou pequenas tarefas. Quebrando barreiras e preconceitos. Atos 10:34. Então Pedro começou a falar, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Em tempos de polarização, Atos nos desafia a acolher e valorizar pessoas diferentes de nós. O amor de Deus é inclusivo.
e somos chamados a praticar a empatia e o respeito em todas as esferas da vida. Missão no cotidiano. Atos 8:4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Nem sempre precisamos de um grande palco para viver nossa missão. No trânsito, no trabalho, na escola, em casa, cada lugar é oportunidade para compartilhar esperança, ouvir o outro e ser luz. Se for de seu interesse conhecer ou se aprofundar na Palavra de Deus, temos um curso de Teologia Bíblica online às segundas e quintas, às 21 horas. Apresentamos um livro da Bíblia em cada aula, tornando-o fácil e descomplicado. Se estas mensagens te edificaram, dê um like para que o YouTube sugira esta palavra para mais pessoas assistirem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sua casa.